Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de aplicativos informatizados do curso de MTech RH. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a parte de informática básica, fazendo a apresentação aí sobre os equipamentos fundamentais, a constituição, estrutura básica, quais são os elementos principais que a gente tem na parte de informática, né, de uma maneira geral, não só a parte computacional, né, um notebook, um desktop, mas todos os demais dispositivos de informática aí à disposição que a gente tem para poder utilizar no nosso dia a dia, tá? Então essa é a nossa segunda aula e antes de começar, quero fazer uma provocação, né, uma perguntinha básica, não tem nada a ver com nossa aula, mas a pergunta consiste em: é correto dizer que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius? Então, essa afirmação está verdadeira? A gente vê um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá bom? Bom, vamos lá. Para nossa aula de hoje, a gente precisa compreender primeiro que existem três principais processos em que envolvem todo o sistema de informação, toda a estrutura de tecnologia que a gente utiliza para lidar com algum conjunto de informações é fundamentado nesses três principais processos. E esse é um ciclo de retroalimentação, tá? O primeiro processo é a entrada, onde você manda algum comando, você manda alguma informação para esse sistema, você vai alimentar esse sistema de alguma forma, e essa entrada leva para o segundo processo, que é a segunda etapa, que é o processamento, onde eu vou pegar todas essas informações que foram entradas, né, que foram enviadas para o meu sistema e vou manipular elas de alguma forma. Eu vou comparar, eu vou operacionar alguma conta matemática, por exemplo, eu vou armazenar essa informação, eu vou fazer algum tipo de processamento nessa informação, e esse processamento gera uma saída, gera um resultado para a gente mostrando o que foi processado, o que foi feito, ou muitas vezes aquela mensagenzinha, tipo, salvo com sucesso. E muitas vezes essa saída retorna para uma nova entrada, coisas do tipo assim: você vai fazer uma compra na internet, por exemplo, e aí começa lá na seleção do produto, vai lá fazer o processo do frete, vai calcular o frete. E em um dado momento ele pede para você digitar o seu CPF, entrada. Esse CEP vai ser localizado dentro do banco de dados, vai ver a distância entre o centro de distribuição e a sua casa, vai calcular o custo, processamento, e vai te devolver a informação do valor do frete e o prazo de entrega, saída. Só que às vezes o próprio sistema fala assim, ó, se for mandar via PAC no Correios, sai tanto, leva tantos dias para chegar. Se for Sedex, é mais caro, mas chega mais rápido. Se for uma transportadora própria, ele tem um preço mais ou menos, mas o prazo... Então, existe uma nova entrada como produto dessa saída. Por isso que é um ciclo de retroalimentação. Porque você sai de uma entrada, vai para o processamento, sai do processamento, vai para a saída, sai da saída, pode voltar para uma entrada também, tá? Então, nesse sistema de alimentação desse processo, existe essa condição de ciclo em que a gente vai alimentando as coisas, vai gerando novos processos, sempre como resultado do produto do processo anterior. É preciso a gente ter bastante atenção, porque todo procedimento que a gente faz
precisa levar em consideração que agora a gente está oferecendo uma ferramenta para ajudar alguém para trabalhar, nem que esse alguém seja você mesmo. Então, nenhum sistema, quando a gente implanta, nenhuma tecnologia, seja ela, por exemplo, papel e caneta numa caderneta, ou o sistema computacional mais avançado, passando pelo Excel, qualquer que seja essa tecnologia, ela tem que vir para ajudar a quem está trabalhando a desenvolver a sua própria atividade. E não necessariamente gerar mais uma complicação, mais um processo, mais uma coisa chata para ser feita no nosso dia a dia. Por isso, é importante ter noção de que quando eu vou pensar em, por exemplo, quais são as entradas que eu vou oferecer para o meu usuário preencher no meu sistema, elas precisam ser o mais objetivas, o mais assertivas que for possível. Porque se em um dado momento eu vou pedir para o meu usuário, por exemplo, preencher lá uma folha de cadastro, e nessa folha de cadastro eu faço lá 150 mil perguntas. Posso fazer? Do ponto de vista técnico, pode. Mas imagina quanto tempo que o usuário, a pessoa, o seu cliente, a pessoa que vai estar trabalhando com o sistema que você está oferecendo, vai perder para preencher todos aqueles campos um a um da forma como tinha sido prevista. Então, é importante entender que essa entrada precisa ser com os dados necessários para fazer o que você tem que fazer. Da mesma forma com o processamento e a saída. Imagina, o processamento, você vai fazer um monte de operação, um monte de conta, armazenar um monte de dados que você nunca mais vai usar eles na vida. Você põe o resultado na tela, põe lá a informação na tela com um monte de informação, um monte de coisa, e que ele nunca vai usar aquela informação. Na maioria das vezes a gente nem lê o que está aparecendo na tela. Por isso, é importante ter essa noção de que todo o processo de entrada, todo o processo de processamento, todo o processo de saída precisa ser muito bem pensado sempre para oferecer ao nosso usuário, ao nosso visitante, a melhor experiência possível. E essa experiência, essa interação ocorre a partir de um item fundamental, que são os nossos equipamentos de hardware, ou aquilo que a gente tem de dispositivo físico para utilização. Então essa nossa primeira aula técnica é baseada nisso, nessa estrutura de dispositivo, nessa conjunto de dispositivos que a gente tem à disposição, para poder trabalhar nas nossas atividades. Então, o primeiro desses conjuntos, dispositivos de entrada, dos quais todos esses dispositivos que eu vou apresentar para vocês, são separados em dispositivos fundamentais, complementares e os específicos. Sendo que os fundamentais são dispositivos sem os quais o computador não vai funcionar ou vai funcionar de modo muito precário. Os complementares podem oferecer uma experiência adicional. Se não houver esse dispositivo, o computador, o sistema vai continuar funcionando. No entanto, você pode complementar o seu uso oferecendo recursos mais diferentes, né, mais sofisticados daquilo que você tem do básico do computador. E os específicos são que atendem a necessidades muito claras, muito diretas e que nem sempre são úteis para todos os usuários. Falando então sobre os dispositivos fundamentais, de entrada, os primeiros deles são teclado e mouse. Não precisa falar muita coisa sobre eles, né? Então, é importante entender que, embora sejam dispositivos fundamentais para a interação, nem sempre eles são necessariamente obrigatórios.
Porque em algumas situações você pode usar o computador, por exemplo, sem o mouse ou o computador sem o teclado. É claro que ele vai exigir uma experiência de uso um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, é possível a utilização através do computador sem que haja a necessidade obrigatória desses dispositivos. Os dispositivos complementares que a gente pode citar, que vão oferecer uma operação de um uso, né, mais facilitado para algumas situações. Entre eles estão o microfone, a webcam e o scanner. É claro que aqui são só alguns exemplos de como a gente pode ter dispositivos para auxiliar a entrada de dados. Então, no caso do microfone, ele tem a entrada de áudio no computador, para você poder gravar alguma coisa ou participar, por exemplo, da nossa chamada, como a gente tem aqui um coleguinha que ainda não se identificou. A webcam, da mesma forma, mostra para o computador, dá uma entrada de vídeo para o computador, que é essa imagem que você vê agora nesse momento. E o scanner é possível escanear, né, dar entrada ao computador, fazer entrada no computador de um documento físico no processo inverso à impressora. A impressora pega o arquivo digital e transforma no papel, o scanner pega o papel e transforma num arquivo digital, né? Obviamente, se você tiver um computador e não tiver um teclado, você vai ter um uso mais dificultoso, vai ser um pouco mais trabalhoso de você trabalhar, de você operar esse sistema. No entanto, se você tiver um computador sem um microfone ou sem um scanner, por exemplo, você consegue utilizar a maior parte das funções do computador, que ele não vai, isso não vai ser um impeditivo do seu uso. Assim como a gente tem também dispositivos específicos que vão atender a casos muito claros e objetivos, como é o caso aí dos leitores de código de barra e de RFID, aqueles leitorzinho que apita na porta da Renner lá, sabe? Esse leitor de código de barra, ele é nada mais, nada menos do que um dispositivo de entrada que lê aquela sequência de códigos construído lá com as barrinhas fininhas e grossas, pretas e brancas, e que vão transformar isso numa sequência de números, que é a mesma sequência que, se você prestar bastante atenção, está disponível lá na parte de baixo do código de barras. Então, quando você pega o leitor de código de barra e lê aquele código, você está transformando aquela imagem em uma sequência de números para que o computador possa entender qual que é aquela entrada. E, obviamente, isso só vai servir, ou vai servir principalmente para quem tem, por exemplo, um caixa de supermercado, de uma loja que tem que ficar escaneando os produtos. Para você em casa, na maioria das vezes, ou quase sempre, você não tem a necessidade desse tipo de uso. Por isso, embora seja um dispositivo de entrada, ele é um dispositivo de entrada de fim específico, como é, por exemplo, uma balança, que tem na loja também, ou o leitor de uma placa que você tem lá na cancela de um estacionamento, esse tipo de coisa, tá? Mas toda vez que eu vou informar ao sistema, que eu vou alimentar o sistema com alguma informação, essa informação vem através desses dispositivos de entrada. Beleza? Seguindo, obviamente, próximo passo, os dispositivos de processamento. Da mesma forma, fundamentais precisa para que o computador funcione, complementares oferecem um uso adicional e específicos atendem uma necessidade bem direta, bem clara de utilização. O dispositivo de processamento fundamental, sem o qual nenhum sistema vai funcionar, é o processador, a CPU, que muita gente confunde, né? O gabinete, a caixa
em que está tudo dentro, aquela parte preta com os botõezinhos, preta, branca, enfim, tem várias cores, com os botõezinhos e os LEDs. Aquele é o gabinete com o CPU, que é um componentezinho bem pequenininho, uma pecinha quadradinha que fica dentro da placa-mãe, embaixo do cooler lá, que fica sendo refrigerado, porque ele esquenta bastante, gasta bastante energia também. Então, como item fundamental, sem processador o seu computador não vai funcionar. O item da CPU. A CPU é uma sigla em inglês para Central Processor Unit, unidade de processamento central, a partir da qual todas as operações lógicas e aritméticas, toda a parte de cálculo, comparação, tudo que a gente faz de operação técnica no computador é realizado a partir desse dispositivo, desse componente. Ele fica embutido na placa-mãe, fica lá dentro da placa-mãe e é o responsável aí por realizar todas as principais operações ou todas as operações que a gente tem no computador. Complementar pode oferecer um recurso adicional para melhorar o desempenho, para melhorar a utilização. A gente tem, por exemplo, a placa de vídeo, que aí a gente chama de GPU, ou Graphical Processor Unit, unidade de processamento gráfico. Ela, embora seja um dispositivo, como o nome fala, né, unidade de processamento gráfico, ela também pode ser utilizada para melhorar o desempenho realizando algumas operações lógicas e aritméticas secundárias. Então você tira a carga do processador ou tira a carga exclusivamente do processador e oferece à GPU processos secundários para que ela possa executar e melhorar o desempenho do computador dessa forma. É claro que se você não tem uma GPU, não tem uma placa de vídeo dedicada, o computador vai funcionar da mesma forma. Mas quando você tem esse dispositivo à mão, né, tem ela disponível no computador, você tem uma melhoria, você pode ter uma melhoria do desempenho no seu dispositivo, na sua utilização do dia a dia. Assim como, da mesma forma, nós temos ferramentas de processamento em nuvem que atendem a usos muito específicos. Quando você precisa, por exemplo, realizar um cálculo muito complexo, precisa utilizar um poder computacional muito mais alto do que você tem disponível em mãos, é possível contratar um serviço de nuvem, contratar uma AWS, por exemplo, a Amazon Web Service, onde você pega todos aqueles comandos, tudo aquilo que você precisa que seja executado, manda lá para ser processado na nuvem, num servidor em algum lugar do planeta, às vezes até a gente nem sabe onde é que está esse servidor. Por isso a ideia da nuvem, porque ela só está lá em algum lugar, né? Por isso o nome da nuvem. E esse processamento ele é realizado lá fora e você só tem depois de volta a saída, o resultado desse processamento, seja o produto que ele fizer, o relatório que ele elaborou, o arquivo que ela gerou como produto, como resultado, né, desse processo de processamento. Então, essa função, obviamente, só vai existir quando há necessidade de você utilizar um poder computacional maior do que você tem no seu dispositivo. Isso vale para casos muito, muito específicos. Eu lembro, por exemplo, de quando estava lá na década de 2000, por volta de 2005, 2006, havia protetor de tela que a gente instalava no computador. Então você baixava um programa, instalava ele no seu computador e quando o seu computador estivesse ocioso, ele recebia comandos de empresas, de organizações governamentais, enfim, do que quem tivesse pagando ali para fazer aquele processamento e usava o seu computador para poder fazer
esse processamento de funções e devolvia o resultado para eles. É claro que isso é o princípio, né? São as primeiras noções de nuvem, mas hoje é muito mais facilitado. Hoje qualquer um com alguns poucos cliques consegue subir a sua própria ferramenta de nuvem para poder rodar um serviço de, por exemplo, um servidor de jogo, um aplicativo que você precise ter mais ferramenta computacional para poder rodar. Então, são dispositivos são elementos de processamento que vão oferecer cálculos, né? Operações aritméticas, vai oferecer operações lógicas do tipo comparar se uma coisa é igual a outra, se é maior ou se é menor, e tantas outras quantas são as instruções que a gente faz, e são os principais dele, né? Os elementos mais fundamentais são o CPU como fundamental, a GPU como um elemento complementar e a cloud, a nuvem, processamento em nuvem, como atender um uso muito específico, tá? Seguindo a nossa linha, o nosso próximo item são os dispositivos de saída, dos quais a gente destaca como elemento fundamental o monitor, que lembra, se é elemento fundamental, se eu não tiver um monitor, eu vou ter um pouco mais de dificuldade para utilizar eu preciso desse item na maioria das vezes para que eu possa trabalhar tranquilamente. Como complementar, eu vou ter, por exemplo, a caixa de som e a impressora, que vai oferecer para a gente na mesma linha. Se eu não tiver uma caixa de som, eu vou conseguir usar o computador numa boa, eu só não vou conseguir ouvir música, não vou conseguir ouvir sons ou a chamada que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Porém, o computador continua tendo seu uso, a gente consegue trabalhar numa boa. E para fins específicos, eu trouxe, por exemplo, aí, né, dois exemplos de dispositivos de saída de fins específicos, entre eles a CNC Router, né, que é para poder fazer a produzir objetos em metal, em ferro, acrílico, enfim, uma série de materiais diferentes, e assim como, por exemplo, dispositivos como impressora 3D, que estão começando a se popularizar no mercado, estão começando a aparecer aí com mais frequência no mercado, à disposição da gente para criar objetos, né? Principalmente para prototipagem. E da mesma linha, aquilo que é fundamental vai precisar, você vai ter que ter ou vai ter dificuldade, aquilo que é específico só atende uma necessidade muito clara, muito objetiva, por isso o uso específico, tá? Bom, seguindo a nossa linha, a gente tem ainda uma classe muito importante de dispositivos. Uma classe muito importante de dispositivos, que são os dispositivos de armazenamento, onde todos os dados vão ser armazenados, seja de modo temporário ou de modo definitivo. O primeiro desses dispositivos, dos fundamentais, são o HD e a memória RAM. Esses dispositivos têm interferência direta no desempenho do computador, por isso são considerados itens fundamentais. Posso ter um computador sem HD? Posso. Até dá para ter um computador sem um HD. Se você tiver qualquer outra mídia de armazenamento à disposição, você consegue rodar, como por exemplo, rodar ele através de um pendrive. É óbvio que vale a pena lembrar. Tudo que é dispositivo fundamental oferece a usabilidade mínima necessária para que você consiga utilizar ele sem ter tantos problemas, sem ter tanta dificuldade. Mas quer fazer o uso de um computador sem um HD? Dá para fazer, assim como dá para fazer o uso de um computador sem um mouse, por exemplo. Sem o teclado já é um pouco mais complicado, tá? Mas sem o mouse dá para trabalhar. Então, como na maioria das pessoas, o nível técnico é um pouco mais baixo, é muito mais difícil trabalhar num computador sem utilizar um HD, por exemplo.
Já a memória RAM, não. Se o computador não tiver memória RAM, mesmo que seja pouco, tem que ter. Porque se não tiver, o computador simplesmente não liga. Por isso são considerados dispositivos fundamentais. Podem ser de uso complementar, oferecendo aí um espaço maior de armazenamento. Alguns itens como o pendrive, o HD externo, o cartão de memória ou até mesmo armazenamento em nuvem quando você vai, por exemplo, lá no Google Drive ou no OneDrive da Microsoft que vocês têm disponível aí através do e-mail institucional de vocês. Esses oferecem então um espaço maior de armazenamento, um lugar a mais para você guardar coisas e que podem permitir que você melhore aí o desempenho do seu computador, desafogando o uso do computador que você está trabalhando. E vai haver também, como dispositivo de fim específico, o exemplo aí novamente do cartão RFID, onde você pode armazenar um código de um produto, armazenar um código de um usuário, por exemplo, de uma pessoa, e ele usa esse cartão para poder ler em diferentes partes dos setores, diferentes setores, desde, por exemplo, o cartão de ponto, para ver quem é que está presente, que horário que entrou e que hora que saiu, até mesmo localizar um produto dentro do estoque, alguma coisa nesse sentido. Mais uma vez, esse tipo de operação só vai servir se você tem essa necessidade de controlar, por exemplo, pessoas, o acesso de pessoas através de uma identificação única e exclusiva, como por exemplo o código armazenado num cartão RFID, tá? Então, esses elementos, né, essa configuração desses elementos fundamentais, complementares e específicos vão servir para a gente saber como que eu consigo montar e o que eu preciso de verdade para fazer com que o meu computador funcione. É claro que todo mundo quer ter o melhor dispositivo com as melhores coisas, com os melhores recursos. Mas nem sempre essa é uma necessidade que a gente precisa. Por exemplo, se você não tem necessidade de ler e gravar, o RFID não tem por que ter esse tipo de dispositivo na mão. Então, essa estrutura, esse conjunto de dispositivos vão fazer com que o nosso computador, a parte de hardware, a parte de equipamento, possa nos atender e funcionar aquilo que a gente realmente precisa no nosso dia a dia, no nosso dispositivo, tá? Então, é preciso guardar bem essa classificação, não só por uma questão do tipo, isso vai cair numa nossa atividade avaliativa. Esse tal item, ele é essencial, é complementar ou é específico? Tal item é entrada, processamento, saída ou armazenamento. Não é nem só por conta disso, mas porque também a gente faz o uso desses itens no nosso dia a dia com muita frequência e muitas vezes você precisa, por exemplo, melhorar um certo item, precisa melhorar o desempenho do computador, porque ele está muito lento, ele está com dificuldade de fazer certas tarefas, e a gente precisa muitas vezes ter que explicar para alguém que na grande maioria das vezes não é um técnico de informática, como que aquele item vai interferir no nosso dispositivo. Por que é importante fazer a substituição desse item ou a melhoria desse item no computador. Então, conhecer essa sequência de entrada, processamento e saída, armazenamento, o que é fundamental, o que é complementar e o que é específico, é mais do que só simplesmente uma questão de tipo, vai cair na prova um dia, porque vai cair. Mas é porque lá no seu dia a dia, quando você estiver trabalhando num escritório, por exemplo, você pode melhorar o desempenho do computador através da troca de alguns componentes para atender aquelas necessidades que você tem dentro desse dispositivo, dentro dessa sua rotina de trabalho. Bom, e pensando no
computador, o que mais interfere no desempenho do computador para fazer assim, ó, o computador tá lento, eu preciso melhorar o desempenho, preciso fazer ele ficar mais rápido. Os 4 principais itens que mais interferem no desempenho são esses, em ordem, tá? Processamento, memória, armazenamento e fonte de alimentação. É claro que podem haver outros fatores que vão interferir nessa cadeia de desempenho do computador, mas os principais, na grande maioria das vezes, no computador de uso geral, quem manda mesmo são esses 4 itens. Agora, precisa tomar cuidado porque, por exemplo, num notebook, o processador, embora seja um item que seja de grande importância para determinar o desempenho do computador, na maioria das vezes o notebook não permite a troca de um dispositivo, de um processador, de uma CPU. Ele pode até, às vezes, com um certo grau de dificuldade um pouco maior do que o computador, é possível trocar a memória. Você coloca mais memória, substitui os pentes, aumenta a capacidade dos pentes de memória, mas o processador, na maioria das vezes, não é possível fazer isso porque eles são soldados na placa, tem uma instalação bem mais complicada do que é no computador, no desktop. Mas esses 4 principais itens são os que mais interferem. Já o armazenamento, por exemplo, pode interferir muito no desempenho do computador, porque se você substitui, por exemplo, o HD mecânico, o HD com disco, por um HD de SSD, por exemplo, Solid State Disk, disco de estado sólido, ou DEVICE, né, device, você permite que a velocidade de leitura e gravação do dispositivo seja muito maior do que é através do HD mecânico e você tem uma melhora no desempenho significativa no seu dia a dia. Assim como a fonte de alimentação também pode interferir no desempenho, uma vez que quanto mais energia você tem à disposição do sistema, mais ele pode utilizar essa energia para poder realizar certas tarefas. Mas no caso do notebook, por exemplo, quanto mais melhor o desempenho que for do notebook, menor também vai ser a autonomia da bateria, por exemplo, quando ele está ligado na bateria. Isso vale para o celular da mesma forma, tá? Então, pensando em desempenho, os principais fatores são processador, memória, armazenamento e fonte de alimentação. Tá ligado que vai cair também, né? Básico, perguntinha básica. Coloca em ordem qual que é a classificação correta. Bom, enfim, voltando para cá. É importante lembrar uma coisa, tem um recado importante para deixar também sobre isso, é que placa-mãe, o dispositivo principal do computador, ele é também o principal limitador técnico da memória e do processador. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode melhorar, por exemplo, com muita facilidade, o armazenamento, a capacidade de armazenamento do seu computador. Se você tem um HD de 500 GB, por exemplo, você pode comprar um HD de 1 TB e você dobra essa capacidade, 2 TB, 20 TB se você quiser. É só ter dinheiro. Na maioria das vezes, do ponto de vista técnico, é possível fazer essa substituição com muita tranquilidade, com muita facilidade, porque não há tanta restrição com relação à capacidade de armazenamento do dispositivo. No entanto, os processadores e memória, esse par de dispositivos, são muito delicados de pensar em fazer a substituição, principalmente porque é preciso avaliar se essa sua placa-mãe tem suporte a esse tipo de dispositivo que você está tentando fazer a instalação nova.